Hoje quero homenagear o maior e o mais significativo poeta brasileiro da atualidade, o príncipe dos poetas, Paulo Bonfim, cujas obras têm valor inestimável para a literatura brasileira. Selecionei um poema de magnitude ímpar para exaltar nossas almas. Aquilo que não fomos. Ninguém tem culpa daquilo que não fomos. Não houve erros, nem cálculos falhados sobre a estepe de papel. Apenas não somos os calculistas, porém os calculados. Não somos os desenhistas, mas os desenhados. E muito menos escrevendo versos. E sim, somos escritos. Ninguém é culpado de nada neste estranhar constante. Ao longe, uma chuva fina molha aquilo que não fomos. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com uma lição de Steve Jobs. Seu tempo é limitado. Então, não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não deixe que a opinião dos outros cale a sua voz interior. Tendo em vista que tudo se transforma, é salutar informar a você modificações do Código de Processo Civil no tocante à eficiência e suficiência do direito notarial e registral face à execução administrativa de procedimentos extrajudiciais. Hoje vamos conversar com Priscila de Castro Teixeira Pinto Lopes, Agapito, que é formada em Direito pela PUC de Santos, é a 29ª tabeliante de notas de São Paulo, capital, foi oficial de registro civil das pessoas naturais, foi advogada, atualmente é presidente da Comissão de Notários e Registradores do Instituto Brasileiro de Direito de Família Nacional e é professora em diversas instituições de ensino jurídico, entre elas Complexo Jurídico Damásio de Jesus e Escola Superior da Advocacia. Aprovada em primeiro lugar no 3º concurso para a outorga das delações de notas, das delegações de notas e de registro do Estado de São Paulo. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, desembargador. É uma honra estar aqui hoje com o meu professor. Olha, eu fico muito contente em você estar aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Eu já conheço você. Você é dona de uma capacidade intelectual fora do comum. Tá? Você me chamou de professor, eu fico honrado porque realmente eu fui seu professor. E você sempre se distinguiu, não é? Diante de todos aqueles problemas que nós tínhamos na sala de aula, aquela coisa toda. Não é? Então eu quero parabenizá-la em primeiro lugar, não é? E dizer que a honra é minha para que você possa estar aqui e conversar comigo e com o telespectador. O nosso objetivo é informar o telespectador. E esse é um assunto importantíssimo. Geralmente, a televisão não mostra esse tipo de assunto, não é? Mas nós mostramos, porque aqui nós informamos bem, ok? É isso aí, conta comigo. Muito bem, então vamos lá. Priscila, me diga uma coisa, como se ingressa na atividade notarial e registral? É um desconhecimento muito grande que a população tem, né? Eu sou tabeliã já há 16 anos, aprovada no concurso, e não tem um dia na minha vida que eu não tenha que explicar que eu não herdei o cartório do meu pai. Porque todo mundo, até hoje, acha que o cartório passa de pai para filho. Então tem essa lenda urbana. E não é mais, né? Porque antigamente era, né? O que acontece? Antes da Constituição de 88, os concursos para cartório, eles eram internos entre as pessoas que trabalhavam no cartório. E trabalhavam a família inteira. Então acabava que ia se perpetuando isso.
Com a Constituição de 88, foi decretada a regra do concurso, né? Sim. E aí, em 94, veio uma lei que regulamentou, então, de 94 para frente, você só consegue ingressar na carreira notarial por concurso público. Concurso público. É um concurso exatamente nos mesmos moldes da magistratura. Então, você tem uma primeira fase. Primeiro que você tem que ser bacharel em Direito, para poder se inscrever no concurso, porque ser tabelião, ser registrador, você vai exercer uma função de operador do direito. Então, você precisa ser bacharel, aí tem uma primeira fase de teste, depois que você é aprovado nessa fase de teste, tem uma fase escrita, depois que você é aprovado na fase escrita, tem a peça, para você fazer, tem a dissertação e a peça, aí tem um exame oral e depois ainda tem análise de títulos e para você desempatar, Sim. né? E, enfim, é isso, é um concurso bem grande, com psicossocial, leva mais ou menos 1 ano, então precisa estudar bastante. Eu faço palestras aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu não sou advogado, eu continuo como desembargador, aposentado. E as palestras que eu faço, às vezes os alunos me perguntam, desembargador, como é que se chega numa posição como essa? É fácil o concurso, essa coisa toda? Eu digo, não é fácil, é muito difícil. Então, caro telespectador, hoje nós estamos mostrando a você esta magnífica situação em que uma brilhante tabeliã vem aqui se informar a respeito do que ela passou no concurso, não é? Lógico, você deve ter tido muitos problemas no sentido de procurar o melhor para você, não é verdade? Sim, Não é? O concurso, além dele ser difícil, você tem que ser muito vocacionado. Claro. O que eu acho bacana é que, assim, eu já estive dos dois lados, porque eu já prestei 3 concursos e eu já fui da banca 2 vezes. Então, Sim. Eu sei que tanto a escolha do candidato, como para você ser aprovado em concurso, tem muita dedicação de ambas as partes. Então, Claro. De verdade, são selecionados os melhores. Sim. Só que para você assumir depois o cartório, todo mundo fala, o concurso é muito difícil, mas assumir o cartório é muito mais. Porque é como se fosse uma empresa. E a gente na faculdade de Direito não é preparado para administrar nada. Lógico, claro. Então claro. você chega, eu fui a tabeliã mais nova do estado de São Paulo. Eu cheguei com 24 anos num cartório que já existia desde 1960 e pouco. Era o seu pai que era o tabelião? Não, meu pai não era o tabelião. Não? Não, eu sou concursada. Meu pai é advogado lá em Santos. Ah, eu advogava sei. com ele lá na comarca. Então eu não tinha ninguém de cartório na família. Na verdade, eu entendia muito pouco. Olha que coisa interessante, caro telespectador. Ela não tinha ninguém. De tabelião na sua família. Não, ninguém. Eu fui na cara e na coragem, né? E era um concurso que eu também, confesso que eu não acreditava muito, porque todo mundo acha que tem maracutaia. E eu, há 16 anos atrás, eu não acreditava ser possível. Mesmo porque eu prestei o primeiro concurso Sim. que existiu. Então, aí nesse primeiro concurso que eu assumi o oficial de registro civil do Jaraguá. Aí depois, 5 anos depois, que eu prestei de novo e assumi esse que eu estou atualmente. Sim. Porque também tem isso, se você quiser mudar de cartório, você tem que prestar outro concurso. E aí sim. tem uma lista de cartórios vagos. Os cartórios ficam vagos ou porque o tabelião morreu, ou porque ele prestou um concurso e foi para outro cartório, ou porque ele se aposentou, ou porque ele perdeu a delegação, porque se você trambica, né, no cartório, o judiciário, que é o verdadeiro dono do cartório, eu sempre falo, eu não sou dona de nada, eu sou delegatária de um serviço público, né, que é do Poder Judiciário. Então, Sim. eu sou o extrajudicial. A gente atua em paralelo ao judiciário. Então, por vários motivos, o cartório fica vago e vai a concurso. Então, dependendo da sua colocação, você pode ser a primeira, a segunda, a terceira ou a centésima a escolher. Então, por isso que no segundo concurso que eu prestei, eu tive essa colocação boa e aí eu pude escolher dentre os cartórios que existiam qual que tinha mais o meu perfil. Muito bem. E me diga agora, quais os tipos de cartórios que existem? São 6 tipos de cartório principais, né? Todo mundo confunde também. Então, tem o primeiro, que é o que eu gosto mais, que é o tabelionato de notas. De notas. Então, nesse cartório você vai. Todo mundo acha que é só reconhecimento de firma e autenticação.
E essa é uma das coisas, né? Porque, veja, lógico, eu conheço, eu sei como é, eu sei o seu trabalho, eu sei também aquilo que você, o seu esforço para chegar aonde você chegou. As pessoas que estão, a população, a sociedade, ela não tem noção destas agruras que passa o profissional, não é? E somente vai no cartório para reconhecer uma firma, ou então tirar uma cópia reprográfica, que chamam de xerox, e também fazer a autenticação ou coisa parecida. Mas não sabem o que há por dentro, nos bastidores do cartório. Não, e pior, a pessoa vai no cartório, por exemplo, e gasta R$10. Sim. Ele está achando que esses R$10 ficam inteiros para o tabelião. E não fica. O tabelião, ele recolhe um tributo para você. Então, é mais ou menos 50% que sobra, 48% que sobra de receita para o tabelião. Desses 48%, você tira a comissão do escrevente, do que sobra você paga a água, a luz, todo o aluguel, todos os gastos do cartório que tem. E ainda recolhe ISS e ainda recolhe 27,5% de imposto de renda. Então, se você for ver o que sobra... 27,5% de imposto de renda? Porque eu sou pessoa física, o cartório não é pessoa jurídica, entendeu? Então, assim, eu fiz essa conta, sobra 3% para mim. Nossa. Então, você realmente tem que acreditar nesse profissional que você vai contratar, porque o tabelião ele é de livre escolha, você pode escolher o tabelião que você quiser. E tem muito cartório, tem muito dono de cartório, muito tabelião, muito registrador, que não investe, né, no cartório, não investe na sua equipe. Então, assim, realmente hoje você tem escolha. Então, faça uma boa escolha porque é um serviço muito sério. Então, não é lá no cartório e querer que seja tudo muito rápido, porque não é pastel que a gente vende. Eu tenho que ver realmente se a sua assinatura confere, eu tenho que ver se aquele documento é quente, para não colocar você em fria. A credibilidade, né? Exatamente. Então, não adianta vir querendo, entendeu? Às vezes, horário de pico tem fila mesmo, mas é para o seu bem. Lógico. Né? Então, tem que entender que é um serviço complexo que a gente... Inclusive, é bom você falar sobre isso, que é um alerta que nós estamos passando para a sociedade, não é? Sim. Porque a sociedade, às vezes, as pessoas às vezes chegam no cartório, tem uma fila enorme e falam, puxa, isso aqui não anda, tal, e já começa aquele jeitinho brasileiro do negativo, né? Não é? Ao invés do positivo, do negativo. Então, nós temos que nos acostumar a isso porque é problemático mesmo. E aí está a credibilidade, porque uma assinatura falsificada que sai autenticada por um cartório, ela pode trazer muitas consequências. Né? Exatamente. Então você tem que tomar cuidado, e fora que é uma responsabilidade do tabelião. Eu falo que é um seguro muito barato, né? Porque você vai e gasta R$10 para transferir um carro. Se aquela assinatura for fria, quem paga o carro sou eu. Então tem... Porque tem esse negócio vamos aproveitar e informar também o telespectador sobre isso. Quando a transferência de automóvel, você tem que ir com certificado e é registrado num livro. Eu estou me adiantando, você que tem que falar. Não, mas agora, quando você transfere o carro no cartório, no próprio cartório a gente já informa. Sim, o Detran. Isso, então você não tem mais aquele estresse de se for multado, entendeu? Tudo de graça. Tá? Então, tem muita coisa que o tabelião faz pela sociedade que o governo foi colocando para a gente fazer e a gente não tem ressarcimento disso, entendeu? Então, é um serviço muito relevante que a gente presta. Mas eu estava te falando dos tipos de cartório, deixa eu voltar. Então, a gente tem o tabelionato de notas, que é esse que eu trabalho. A gente faz reconhecimento de firma, autenticação, a gente faz escrituras variadas. Então, se você vai comprar uma casa, é lá nesse cartório que você vai fazer. Não precisa ser o cartório do bairro onde você está comprando a casa. Você pode escolher o cartório que você mais confia na equipe de escreventes, do tabelião, enfim. A gente faz inventários, que é uma novidade também desde 2007, que foi uma revolução, eu quero depois, se der, explicar melhor. Antigamente, você para fazer um inventário levava anos no judiciário. Hoje você vai no cartório, em uma semana você está com o inventário pronto e todo mundo feliz. A gente faz divórcio, que também é novidade, escrituras de união estável, pactos antinupciais, enfim, todo tipo de contrato pode ser feito no cartório. Ata notarial, testamento, é uma infinidade de coisas. Então, esse é o tabelionato de notas. A gente tem o registro civil de pessoas naturais, que é aquele cartório onde a gente registra os nascimentos dos bebezinhos, casamentos, óbitos, e eles também podem fazer reconhecimento de firma e autenticação. A gente tem o registro de imóveis, que é o cartório onde você vai pegar a escritura que eu lavrei e levar naquela circunscrição para registrar.
Então, o cartório de imóveis, ele tem o cadastro de todos os imóveis da região. Então, tudo que acontece em relação àquele imóvel fica registrado naquele determinado cartório. A gente tem o cartório de protesto, que todo mundo conhece e ninguém quer saber de passar perto. Então, se você não pagou algum título de crédito, você tem o seu nome, pode ter o seu nome levado a protesto. A gente tem o cartório de registro civil de pessoas jurídicas, que é aquele cartório onde as empresas, as sociedades simples, né, que não são empresárias, são registradas lá. Então, partidos políticos e as sociedades que são literárias, científicas, são registradas nesse cartório. Tudo que não é na junta é no cartório de pessoas jurídicas, registro civil de pessoas jurídicas. E tem o RTD, que é o cartório de registro de títulos e documentos, que é um cartório subsidiário. Você pode registrar lá qualquer outro documento que não tenha um cartório específico para ser registrado. Então, uma carteira de trabalho, é aquele cartório que você faz as notificações, se você quer notificar alguém de um determinado compromisso, você entrega essa notificação naquele cartório. Então, basicamente, são essas as diferenças básicas, né, de cada tipo de cartório que a gente tem. Mas é trabalhoso, né? As pessoas, como eu disse, eu quero repetir, porque quando a gente chega em determinado lugar, você acha que tudo fácil, está tudo pronto para te servir, mas não é tão fácil assim, é muito trabalhoso. Muito bem, contratos em geral, escrituras diversas, compra e venda, doação, dação, hipotecas, alienação fiduciária. Até agora, se o senhor me permite, uma coisa muito importante. A gente hoje, quando vai fazer uma escritura de doação, a pessoa que vai receber essa doação, ela tem que recolher um imposto de 4% para o governo do estado. Do próprio imóvel que está, por exemplo, a doação de um imóvel. Exatamente. A doação, o imóvel vale lá 1 milhão, você tem que recolher 4% para o governo do estado. Esse imposto vai ter a sua alíquota majorada no começo do ano. Sim. E se fala num aumento de que talvez essa alíquota chegue a 20%. Sim. Então, quem pretende fazer doação de imóvel vai ser o mesmo imposto para inventário também. Sim. O causa-morte e doação é um imposto que vai ter uma majoração absurda, já tem projeto de lei para isso. Então, é uma orientação que eu deixo aqui. Às vezes, os pais querem adiantar para não ter que fazer inventário Sim. depois que falecerem, querem doar os imóveis para os filhos, aproveitem para fazer isso até o final do ano, porque vai ser uma diferença, vai ser quase um confisco do imóvel. Você vai ter que pegar 1/5 do valor do imóvel e dar para o governo. Que é isso? Se morrer, a mesma coisa. Então, não morro. Mas essa modificação foi feita no governo anterior? Está em trâmite, está ainda em julgamento nas casas legislativas, mas já temos notícias. Na página do cartório eu tenho uma matéria interessante sobre isso. Depois eu posso deixar para quem se interessar mais sobre o assunto. Agora, me diga uma coisa. Diz para nós qual a diferença entre doação e dação. A doação é quando você vai dar gratuitamente um Sim. imóvel para alguém, tá? Então, por esponte própria. Isso, é um contrato unilateral, né, no qual, por exemplo, se o senhor for meu pai, vai me dar esse imóvel, Isso. tá? Sou sua filha, o senhor me dá esse imóvel, então eu recolho 4% desse valor. A dação em pagamento se eu tiver... É uma forma de pagamento. Então, a gente tem um contrato, por algum motivo a gente tem um contrato, e em vez de eu pagar em dinheiro, em espécie, eu vou te pagar com o imóvel. Então, eu dou este imóvel em pagamento. Certo. Mas aí é um contrato oneroso, incide TBI, é outro imposto que incide, né, que aqui em São Paulo é uma alíquota municipal. Aqui em São Paulo é 3%. Então, são institutos diferentes. Um é um contrato, o outro é um meio de extinção de contrato. Bom, você explicou muito bem, é lógico, mas eu vou agora te provocar, tá? Vamos lá, tô Vamos supor que eu tenho uma filha, eu quero doar o meu imóvel, um imóvel ou o meu mesmo à minha filha. Sim. Qual é a segurança que eu tenho em doar simplesmente? Eu não teria que me acercar de uma segurança maior no sentido de que para me proteger? Sim. Fale sobre isso. Eu sei qual é, mas fale sobre isso, por favor. Uma cautela que a gente tem é assim, primeiro que você não pode doar tudo o que você tem, né? Você tem que ver uma igualdade entre os filhos, você não pode sair doando tudo que você tem para quem você quiser, você tem que reservar uma parte de metade, que a gente chama,
que é a legítima. Então, se você tiver filhos, se você tiver qualquer ascendente, qualquer descendente ou cônjuge, você tem que reservar. Mas uma cautela que a gente tem é de reservar o usufruto para quem está doando, certo? Porque aí a pessoa que, por exemplo, vamos pegar esse caso, você quer me doar o imóvel, mas a gente reserva o usufruto para você. Então você continua com o direito de morar, de alugar, de usufruir esse bem até a sua morte ou até o termo que você colocar na escritura. Depois geralmente até a morte, né? Geralmente até a morte. Se for um casal, por exemplo, o senhor e a sua esposa que estão doando, a gente pode fazer que um deles morrendo, o usufruto acresce para esse que sobreviveu, para esse cônjuge. E aí, a hora que o último do casal morrer, o imóvel consolida a propriedade para quem foi o donatário, para quem recebeu. Né? É uma maneira, porque a doação ela é irrevogável. Você só consegue revogar uma doação lá no juiz, dando algum motivo, tem que ser, o donatário tem que ter sido ingrato com você ou algum dos motivos que o Código Civil prevê. Pela ingratidão, né? Sim, mas é muito difícil, comum, então tem que pensar bem porque você deixa de ser dono do imóvel. Ninguém vai poder tirar você de lá se você reservar o usufruto, porém, você não é mais o dono, então se você doou para alguém e essa pessoa quiser vender, ou você vai ter que concordar para vender o imóvel todo, ou quem comprar o imóvel vai ter que aturar você lá dentro, né? Então tem essas opções. Muito bem, Priscila, ótimo, eu estou muito contente com as suas respostas. Como eu digo sempre, isto é bom para informação transparente e precisa, porque o povo, a sociedade não tem noção disto, não tem mesmo. É a realidade. Eu acredito. Muito bem, vou te fazer uma pergunta agora que eu desdobrei em 3 aqui. Pactos antinupciais, quer dizer, eu queria que você falasse sobre os regimes de bens, escrituras de união estável, e veja só, caro telespectador, é verdade, existe sim, um contrato de namoro. Sim, a gente faz bastante. É um contrato de namoro, não é? E também divórcio, dissoluções de união estável, tudo bem? Tudo bem. Espera um pouquinho, Priscila. Não. Antes eu vou chamar um pequeno intervalo e depois, então, no segundo bloco, nós vamos conversar mais sobre isso. Essa pergunta você vai responder no segundo bloco. Combinado. Você aguarde. Logo, logo retornaremos. Pensou em viagem? Pensou Hebron Turismo. Escolha o seu destino, faça suas malas e deixe o restante com a Hebron Turismo. Temos experiências em promover e organizar viagens para encontro de casais, acampamento de jovens, caravanas para Israel, encontros de mulheres, organizamos a sua viagem pelo Brasil e para o mundo, onde você desejar. Emitimos passagens e reservamos hotéis para atender a sua igreja em congressos e convenções. E ainda, intercâmbio para estudo, cursos e pacotes especiais para estudos bíblicos com professores da Universidade de Jerusalém. Venha viajar com a Hebron, a sua agência de viagens. Vantagens exclusivas, roteiros especialmente montados para atender o seu perfil. Viaje tranquilo com a Hebron Turismo. Monte a viagem de acordo com o seu perfil. Será um prazer viajar com você. Hebron Turismo.
conversando com a doutora Priscila Agapito, não é? Em assuntos que você tem bastante interesse. Então, agora responda. Vamos lá. Quer que eu faça novamente a pergunta? Não há necessidade. Eu vou explicar. Eu estou interessado no contrato de namoro. As pessoas precisam acostumar que o tabelião ele é um grande especialista no direito de família. E outra coisa, a consulta com o tabelião é de graça. Então, você pode ir até o cartório só para tirar dúvida. Às vezes, você não sabe exatamente o que fazer. Vai até um cartório e conversa antes de tomar alguma decisão, antes de assinar algum contrato. Então, assim, você tem um relacionamento com uma pessoa. Você pode ter 3 níveis de relacionamento com essa pessoa. Você pode ter um mero namoro, certo? Você está apenas se encontrando com essa pessoa, vocês estão se conhecendo, às vezes dorme na casa de um, dorme na casa de outro, viaja junto, mas vocês não têm ainda o intuito de constituir uma família. É ainda um test drive, né? Então, o namoro que todo mundo sabe que é o namoro. Às vezes você já avançou um pouco e você decide viver sob o mesmo teto, mas que também não é um requisito. Você decide que você quer tentar constituir essa família. Então você pode estar vivendo uma união estável, certo? Que é como se casados fossem, vivem, se apresentam na sociedade como se casados fossem. Mas isso na condição de namorados? Não. Você já foi já passou, próximo nível. Já subiu a escada da responsabilidade. Exatamente. Então, a gente tem um namoro, você pode estar vivendo um mero namoro, você pode estar vivendo em união estável, quando já passou do nível de namoro, e o que muda é, você tem ou não o intuito de constituir uma família com essa pessoa. Intuito real. Certo? Pode morar junto ou não, pode ter filho ou não, pode ser do mesmo sexo ou não, mas você tem ou não o intuito de constituir a família. Se você decidir simplesmente, informalmente viver com essa pessoa, é uma união estável. Não tem prazo, não tem que ter 2 anos, 5 anos, nada disso. Se você decide casar no cartório formalmente, assinar um papel e ter aquela celebração perante o juiz de paz, aí é um casamento. Mas, para esses 3 estágios da vida, ou que você não necessariamente tem que passar pelos 3, ou às vezes você opta por viver a vida namorando, às vezes você quer viver em união estável, e às vezes você decide casar, certo? O tabelião pode participar de cada uma dessas fases da sua vida. Então, se você quer se certificar, porque isso acontece muito nos dias de hoje, um dos dois tem mais dinheiro que o outro, um dos dois já é um empresário bem-sucedido, ou simplesmente não querem misturar o patrimônio, né? O que é uma coisa muito salutar, porque... Isso ocorre muito no setor, na área dos artistas, né? Também, jogadores de futebol, artistas, grandes empresários. A gente é procurado por diversos tipos de pessoas, certo? Então, às vezes, os dois comparecem lá perante o tabelião e falam, olha, a gente quer deixar claro aqui numa escritura que a gente não tem uma união estável. Então, a gente tem um mero namoro, embora a gente viaje junto e tenha, alguém possa confundir com união estável, não é. Então, se os dois vão lá de comum acordo e assinam perante um tabelião um contrato de namoro, não dá para depois alegar, né, que não sabia. É outra coisa. Mesmo porque o tabelião, exatamente, o tabelião tem obrigação de orientar. Claro. Né? É um contrato discutível porque tem muitos juristas que entendem que não é cabível, mas, na minha humilde opinião, e a opinião do IBDFAN também, o qual eu represento, o que a lei não proíbe é permitido. Claro. Então, são maiores e capazes, autonomia de vontade, eles podem firmar esse contrato, eu faço bastante. O de união estável, se você também quer decidir viver em união estável, você pode ir até um tabelião. Para quê? Você não precisa ter contrato de união estável, mas é muito bom que você tenha esse contrato de união estável para não haver brigas futuras. Então você fixa o início da união estável, você fixa o regime de bens que vocês querem, pode adotar o nome. Hoje em dia, na união estável, você pode adotar o sobrenome um do outro. A gente pega essa escritura, se quiser, registra no registro de nascimento da pessoa e sai lá uma verbação que a pessoa vive em união estável, adotou o nome. Para benefícios previdenciários, tem uma série de coisas para as quais o contrato de união estável é útil. Há inúmeros interesses, né? Exatamente. Principalmente para que não haja briga entre herdeiros. Futuras, né? Exatamente. Outra coisa, se você decide se casar, realmente o casamento civil, que é aquele no outro cartório que você vai ter que ir do Registro Civil das Pessoas Naturais, você pode procurar o tabelião para ele te explicar a diferença dos regimes de bens. Se você decidir casar pelo da comunhão parcial, não há necessidade de se fazer um pacto antinupcial. Mas se você decidir pelo da comunhão universal ou da separação total de bens, que são os mais comuns, você vai precisar fazer um pacto.
Então a diferença básica é a seguinte, vale tanto para a união estável quanto para o casamento. O pacto nupcial é aquele que dá validade à união comum, né? Ou seja, o casamento comum. Isso, o pacto antinupcial ele vale para casamento. Para casamento. É que no pacto de união estável você também pode escolher o regime de bens. Então é sempre útil você conversar com o seu tabelião. E até semana passada tinha uma diferença muito gritante entre a união estável e o casamento. Só que o nosso STF decidiu, ainda não teve uma decisão final, mas já está 7 votos a favor, dizendo que o artigo que fazia diferença entre a companheira, né, que é quem vive em união estável, e o cônjuge, esse artigo é inconstitucional. Nossa. Então antes, se você era companheira e o seu companheiro morria, as regras de sucessão, as regras de recebimento de herança eram completamente diferentes se você era casado. No papel. Sim. E agora essas diferenças acabaram. Não tem decisão final ainda, mas esse resultado não vai se alterar. Mas a tendência é essa? A tendência é essa. Uhum. Então, e você acha justa essa tendência? Cá entre nós, você como advogada que foi, você como profissional do direito. Olha, eu só posso te dizer que era uma loucura conseguir explicar para um cidadão leigo como que era a sucessão na união estável e como que era a sucessão no casamento. Porque é completamente diferente. Eu acredito que sim. E foi um retrocesso. Por quê? No Código Civil anterior, no de 1916, a companheira era equiparada ao cônjuge. Sim, claro. Então, né, como essa tendência do IBDFAM que eu tenho do Instituto de Direito de Família, a gente entende que deve ser equiparada mesmo a situação, porque tanto faz você viver em união estável ou ser casada, né? Um papel não faz a diferença. Claro, claro. Então eu acho que vai ser muito salutar acabar... interessante o que você falou. É bastante interessante, porque nós tínhamos, a nossa cabeça gira em torno do quê? Do casamento, que é o papel, né? Como chamam do papel, assinatura do papel. Mas até a semana passada, se eu sou sua companheira e o senhor morresse, quem ia receber herança iam ser seus primos, seus colaterais. Sim, e eu só depois desses que é uma injustiça. É uma injustiça. Claro. Quem que estava com a pessoa? Quem foi o eleito dessa pessoa, certo? É verdade. Então, assim, porque nós aqui não estamos acostumados, desculpa cortar o seu raciocínio, mas nós não estamos acostumados a procurar, caro telespectador, a pessoa indicada para saber da nossa vida futura, como ela está contando aqui. Em outros países, os países mais adiantados, não acontece isso. Eles já tomam esse cuidado antecipadamente. Eles têm um advogado, eles contratam um advogado. Sim. Eles se dirigem até um tabelião para saber as coisas como são. É lógico, nos Estados Unidos, por exemplo, o advogado ele tem fé pública. Sim. E ele tem autoridade suficiente, a mesma autoridade que ela tem como tabeliã, tem o advogado nenhuma reunião no seu escritório. Estou correto? Está corretíssimo. Então veja o avanço que o país de primeiro mundo possui. O advogado no seu escritório fazendo o papel legítimo de um tabelião. Olha que maravilha. Com a diferença que ele cobra uma fortuna e a gente atende de graça. Fortuna! Sim. E fortuna, você fique sabendo aí, é coisa de 5, 10 mil dólares. Exatamente. Para iniciar. Então, aproveitem que no Brasil o tabelião é de graça, você só vai pagar alguma coisa se efetivamente você decidir fazer a escritura. Uma escritura de união estável custa 360 e poucos reais, é muito barato pela quantidade de problema que você evita. O meu trabalho é prevenir litígios e dar segurança jurídica para as pessoas. Então nos procurem antes. E a minha diferença com o advogado é que o advogado ele tem cliente, como o doutor falou. Então você vai lá com o problema e você fala, o meu interesse é esse. Claro. E o seu advogado vai proteger o seu interesse. O tabelião não. O tabelião ele não protege o interesse de ninguém. Claro. Ele explica o que a lei permite e ele aplica fala. A lei. Exatamente. Né? Então, procure veja só que coisa. É interessante, é bom que a gente esteja conversando sobre isso, porque é um alerta que nós estamos dando hoje, viu, Priscila? Sim. É um alerta que nós estamos dando. Bom, eu tenho muitas perguntas a fazer a você, muitas. Mas eu vou colocar em tipo de 3, por exemplo, assuntos, procurações, atas notariais e testamentos. Agora você fala um pouquinho de cada um. Sim, a procuração é um serviço que a gente faz muito simples no cartório também, quando você precisa nomear alguém para fazer
alguma coisa em seu nome. Então você vai viajar e precisa fazer uma matrícula na faculdade, você vai lá no cartório e fala, olha, eu nomeio o desembargador Laurelli para ser meu procurador. É um serviço simples. A ata notarial é um serviço muito bacana que pouquíssima gente conhece. Então, como eu tenho fé pública, que significa que o que eu certifico nos meus livros não pode ser contestado a não ser em juízo. Por exemplo, teve um acidente de carro, você pode chamar um tabelião, ele vai lá, bate foto daquela situação que está. Uma coisa muito interessante que a gente usa bastante nos dias de hoje, Facebook, redes sociais, alguém fez alguma... te ofendeu de alguma maneira, ou escreveu alguma coisa, ou um WhatsApp, uma mensagem, você leva o computador até o cartório, ou vai até o cartório e entra com a sua senha, o tabelião passa para o livro, constata aquilo que está na internet. Reduz a termo, né? Reduz a termo. E aí, mesmo que a pessoa tire do ar, ou mesmo que aquilo não esteja mais disponível, como o tabelião capturou aquilo, você tem uma prova pré-constituída. Então, quando você vai entrar em juízo para pedir uma indenização, já está lá, ninguém vai contestar aquilo. Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque a prova do WhatsApp, a prova do computador, do Facebook, ela é uma prova fragilizada. Sim. Porque ela não tem fé pública. Exatamente. Ao passo que, segundo a transparência com que ela coloca esse problema, aí você tem um documento com fé pública. Sim. Correto? É Mas me muito diga uma útil. coisa, que antes de continuar, você tem site, você tem... Eu tenho uma página no Facebook. Você não quer me dar para a gente colocar no rodapé Sim, da imagem? posso colocar. 29º Tabelionato de Notas de São Paulo, tem muita informação interessante no Facebook e o site é 29notas.com.br. E estou à disposição, a gente responde imediatamente todas as mensagens e todo dia eu estou atualizando, colocando coisas úteis e interessantes para a população. Eu fiz essa interferência na sua dicção para que a gente também tenha esse conhecimento, não é? E o telespectador também, se ele quiser naturalmente acessar o seu site, coisa parecida, ele com o programa ele já entra em contato com vocês. Não, tem muita Continua, coisa, por favor. não, Atas notariais. Atas notariais é isso que eu expliquei. Testamento é quando você deseja fazer um planejamento sucessório. Então, para você pensar, deixar escrito como que você quer que a sua herança seja distribuída depois da sua morte. Então, você vai até o tabelião e faz um testamento. Então, fala, olha, eu quero que a herança do meu filho seja paga com a casa na praia. Eu quero que a herança da minha filha seja paga com o apartamento que eu tenho em São Paulo. Então, você vai conversar com o tabelião e vai ver se o que você deseja fazer é possível. Tá? A gente vai dar essa explicação. Tem também o testamento vital, que a gente chama vulgarmente, mas chama diretiva antecipada de vontade. Então você vai até o tabelião e fala, olha, quando eu morrer, eu quero que eu seja cremado, ou eu quero que jogue minha cinza sei lá onde, ou antes de eu morrer, eu não quero ser mantido vivo em aparelhos. Um monte de coisa que você pode determinar. Você pode direitos, dizer, direitos. eu quero ir para um asilo, eu não quero que seja transferido para um asilo, eu quero que esse médico cuide de mim, eu quero que tal pessoa seja minha procuradora. Que a sua vontade. Isso, enquanto você está lúcido, você determina o que você deseja para quando essa lucidez acabar. Outra coisa bacanérrima que a gente faz no cartório também, desde o dia 14 de agosto, é o apostilamento de documentos. É isso que eu ia perguntar a você sobre a Convenção de Haia. Convenção de Haia é um serviço muito interessante. Hoje, por R$ 97,73, você resolve um problema que você levava, às vezes, anos no Ministério das Relações Exteriores. Explica direitinho essa parte. Às vezes você precisa validar um documento seu para pedir uma segunda cidadania, para resolver um problema de uma pós-graduação, um curso. Então você vai fazer um curso na Itália. Você precisa validar o seu diploma aqui, né, do Brasil para ele valer lá na Itália. Então antes você precisava passar no consulado, você precisava reconhecer firma, você precisava traduzir, você precisava levar no Ministério das Relações Exteriores para que eles validassem esse documento para ele poder ser usado na Itália. Isso levava uma vida. Sim. E às vezes as pessoas desistiam no meio do caminho, porque além de ser muito demorado, tinha que ir até Brasília, não tinha em qualquer lugar. Hoje, qualquer cartório da capital, das capitais do Brasil, fazem esse apostilamento. Então você vai até o cartório que tem 5 dias para fazer isso por R$ 97.
Então, sabe, um inventário que antes levava anos, você vai no cartório em uma semana no máximo você está fazendo. Então o tabelião é parceiro da sociedade, os cartórios são parceiros, tem que usar desse serviço. Me diga uma coisa, e o direito homoafetivo, como é que fica? Exatamente. Hoje em dia não tem mais qualquer diferença entre direito homoafetivo e direito heteroafetivo. Então pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, podem se casar, podem fazer a união estável, podem fazer o pacto antinupcial, vai ser herdeiro se morreu numa união estável, se morreu casado, então não tem mais nenhuma diferença. Antes a gente até fazia escritura de união estável ou homoafetiva. Hoje a gente nem põe mais esse nome. É uma escritura de união estável. Como é que fica então? Escritura de união estável, seja de uma pessoa só. Olha que no maravilha. registro civil, mesmo sendo 2 pais ou 2 mães, vai constar na certidão de nascimento da criança, filho de e de, com os avós tais, não tem mais avô paterno, avô materno. Maravilha. Então, os direitos foram totalmente equiparados entre homossexuais. A evolução, né? Sim, respeito. Me diga uma coisa, agora você falou em inventário. As peculiaridades do inventário é muito complicado. Eu gostaria que você falasse a respeito, por exemplo, se o casal, se há filhos. Certo. Há possibilidade de fazer Sim. o inventário também no cartório? Sim. O inventário, você pode fazer no cartório ou não. Para você fazer no cartório, o pressuposto é que... Quando há filhos, por favor. Então, se houver filhos menores de idade, não vai poder ser feito no cartório, tá? Aí vai ter que ir para o fórum. Mas se os filhos forem maiores de idade, capazes, ou forem emancipados, a partir dos 16 anos pode emancipar, você pode escolher a via extrajudicial. E também tem que estar todo mundo de acordo, não tem mais como, se houver briga, não vai chegar num acordo e aí o juiz vai ter que decidir. Mas se for uma partilha simples, tranquila e todo mundo estiver de acordo, você procura o seu advogado, porque foi dispensado entrar com o processo no fórum, mas o advogado ainda é necessário. Então você procura o seu advogado, vê como é que vai ficar essa partilha, o que vocês pretendem, né, faz uma reunião e escolhe o tabelião da sua confiança. Muito bem. Eles vão pedir uma série de documentos e a gente lavra uma escritura com todo mundo assinando em menos de uma semana. Muito bem, eu estou contentíssimo em ter você aqui no Direito e Justiça em Foco, Priscila. Obrigada. Você é brava, hein? Sou. Que maravilha! Brava no sentido de competência, de capacidade, não é? Competência e capacidade, parabéns. Obrigada, desembargadora. Foi uma honra mesmo estar aqui. Contem comigo. Eu ganhei pessoalmente, trazendo você aqui. Por quê? Porque eu passei para a sociedade a sua capacidade, a sua competência e o seu conhecimento. Eu digo sempre, o conhecimento é muito importante. Se nós ficarmos parados, não é? Dormindo, dormentivos não socorro de jus, é um ditado bastante antigo, não é? Então nós temos que colocar a nossa mente sempre em movimento. É ela o motor, não é, da eficiência e que leva o nosso corpo aos lugares que nós queremos. A mente é poderosíssima. Muito bem. Lamentavelmente, eu estou finalizando o programa. Me convida para eu voltar? Você já está convidada. Então está combinado. Claro, você, então tá combinado. Você vai retornar aqui, sim. Mas antes eu queria oferecer um presentinho para você. Um presentinho. Muito obrigada. E um livro editado pela Quartier Latin, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri, um italiano, e eu fiz a tradução do italiano para o português. O meu editor me mandou uns livros aqui e disse, olha, por favor, você entrega aos seus convidados. Eu estou fazendo muito obrigada. Vou aproveitar o meu puerpério para devorar o livro. Muito bem, Muito obrigada, desembargador. Agora eu queria que você apresentasse as suas considerações finais. É isso, gente. Eu estou à disposição de vocês, assim como eu. Tabelionato tem em todos os bairros, então aproveite que você tem esse profissional do direito à sua disposição. Normalmente os escreventes que trabalham no cartório, como é o caso lá do nosso 29, são bacharéis em direito também, tem total capacidade de te orientar. Então, conversa com a gente antes, tá? De fazer alguma coisa. Troca uma ideia com a gente, que é de graça, e a gente vai poder ajudar você em praticamente todos os momentos da sua vida. Muito bem, ótimo, ótimo. Eu compactuo com a sua ideia. Tá bom? Muito obrigada. Muito bem. Encerro o programa de hoje com as reflexões de Platão. 360 anos antes de Cristo. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Não há nada de bom nem mal, a não ser
estas duas coisas: a sabedoria, que é um bem, e a ignorância, que é um mal. Muito bem. Mais uma vez eu agradeço a você, minha querida Priscila. Me lembrei de épocas passadas, onde eu fui muito feliz no magistério, não é? E você foi uma das pessoas importantes também nesse patamar. Portanto, agradeço mesmo. Eu agradeço com toda a emoção que um agradecimento pode ter. Muito obrigada, doutor.